Salve, salve, tribuneiros! Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estamos aqui direto de Campos do Jordão, da famosa Suíça brasileira, a 1.800 metros de altitude, com o nosso TribunaCast. E do meu lado, sempre ele, nosso Thiago Lima, nosso Tiagão. Beleza, Thiago? Beleza, Sergião. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo aqui no TribunaCast, em Campos do Jordão. Gente, quero aproveitar já, falar para você ir lá, seguir todos nós na rede social, certo? É isso aí. Quais redes, ô Sergião? Instagram, Facebook, TikTok, cara. Eles são TikTok também. TikTok e tudo. Ó, vai lá, manda sua sugestão aí, vê o convidado que você quer, que a gente dá um jeito aqui de trazer. Aqui a gente traz todo mundo. Sim. Né? Esse podcast é feito para nossa audiência, então vocês que comandam isso. E Sergião, fala para mim um pouco mais desse nosso grande entrevistado, desse nosso programa. Eu já vou logo anunciando. E hoje, com a presença mais que especial do nosso maestro Antônio Luiz Barker. Tudo bem? Barker. É Barker. Nosso maestro Barker. Como vai, maestro? Tudo jóia? Tudo bem, muito bem. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês no TribunaCast. Uma honra. E já começo desejando felicidades a todos que estão nos ouvindo. Desejando muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É um programa novo, né? Sim, sim. sim. Já fizemos algumas entrevistas já. Tivemos aqui o Daniel Zuckerman, Beto Hora, Cris Tavares. Agora a sua presença ilustre. Muito obrigado. Do nosso maestro Barker. É isso aí. Opa, olha aí, galera. Barker, né, nosso maestro. Maestro, e aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças Muito a Deus. trabalho. Muito trabalho. Né? Muito trabalho também. Muito graças legal. A Deus, e a gente, mesmo quando não tem que procurar, né? Claro. Procura. O senhor veio tem direto... muita coisa para fazer. Sim. O senhor veio direto da escola? Vim direto da Fundação Lia Maria Guiar. Grande Fundação Lia Maria Guiar, maravilha. Espetacular, né? E o que o senhor leciona lá? Eu leciono piano e também faço o piano correpetidor, que é o piano acompanhante, o piano que acompanha o coral. Que bacana. Chama-se correpetição. Correpetição. Que bacana. Então, explica um pouco pra gente aí, pra gente entender aí essa... É o nome, né? Do piano, o piano que acompanha o cantor lírico, que acompanha o coral. Legal. É um piano correpetidor. Para as crianças da Fundação. Para as crianças da Fundação, as maravilhosas crianças da maravilhosa Fundação Lia Maria. Maravilhosa fundação mesmo, um trabalho porque... único, sim, fantástico. Né? Sério, né? A gente tem que enaltecer a Fundação Lia Maria Guiar por tudo que ela faz por Campos do Jordão, né? Dona Lia Maria Guiar. Essa convicção. Muito bom. O senhor está lá há muito tempo? Estou há alguns anos já. Eu não tenho certeza, não faço muito essa conta, mas talvez desde 19. Eu acho que sim. Tempo. É tempo. Sim, seguramente em 19 eu já estava, exatamente. E a criançada ama. A criançada é maravilhosa, né? Eles vão Criançada... crescendo, a gente vai assistindo o crescimento deles, tanto Sim. no ponto de vista do instrumento, como musicistas. Qual né? que é a faixa etária lá? As crianças começam já a aprender alguma coisa. Eu acho que vai de 6 até uns 20 anos. Eles têm uma faixa exata. Tem uma faixa exata, né? Mas o meu olho vê crianças de 6 e vê crianças de 20 também. Eu acho que tem uma hora que não pode mais ir. Tira uma dúvida para mim. O senhor, como estando à frente ali, né? Fazendo parte desse corpo, o senhor consegue ver, identificar aquela criança que tem mais, o que eu posso dizer lá? Vocação. Faz vocação. Claro, o senhor consegue identificar? E quando é identificada essa criança, tem algum trabalho específico sobre essa criança? De alguns anos para cá, o coordenador, o Sr. Paulo Charão, começou a criar um programa para justamente formar pequenos grupos com essas crianças, para juntar aqueles que são mais aptos. Porque a aptidão é uma coisa curiosa, é uma facilidade, mas ela é também uma disponibilidade interior que a criança tem para aquilo. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa até. Porque ela gosta, né? Ela tem disponibilidade de fazer e ela também tem facilidade. A gente acha que é uma mesma, mas não. Tem crianças que têm uma enorme facilidade
mas ele não se interessa exatamente. Você vê numa primeira, numa segunda aula que ele faz fácil, mas de repente ele não estuda, enfim. Mas tem aqueles que têm facilidade e que têm empenho também. Empenho, né? Tem aquele que muitas vezes ele pode. Que agarra mesmo isso. e faz o negócio acontecer. E pode virar um profissional lá na frente. Eu ia perguntar isso. Nesse caso, elas são projetadas? Elas Sim, são... a gente tem alunos que já fizeram, por exemplo, o Unesp. Olha, Tem um aluno que está bacana, cara. quase se formando na Unesp, que é o Luan. Unesp, uma Sim, nossa, uma claro. tremenda faculdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pública, né? Sim. São as mais difíceis. E ele prestou vestibular como qualquer aluno, entrou e falta um ano para completar. Eu não me lembro agora de pronto o sobrenome dele, mas o Luan só tem um. E ele vem para cá de vez em quando, toca com a orquestra da fundação, bacana, faz sua que participação. Tem outros também, tem alguns que já estão entrando na EMESP, né, que é ali aquela faculdade do Tom Jobim, tem alunos que vão, sim, que progridem e que vão ser bons profissionais. E todos os interessados podem procurar a fundação, eles fazem no caso. concursos anuais, né? Eles chamam de seleções, né? Eles fazem A fundação seleciona. O senhor, né, na verdade, seleciona. No ano passado eu selecionei. Esse ano eu não estava na escala de Quantos selecionar. dá para ter eu uma acho que ideia tem uns 400 alunos Uns lá. 400 alunos. É muito aluno. Que bacana, eu acho né? que é uma quantidade assim. Bastante legal. aluno. Muita gente. Nossa, é muito bacana o trabalho. Parabéns, Fundação. Parabéns, Fundação. Parabéns, coordenador, o Paulo Charão. Parabéns, coordenador, a todos. Parabéns, planejamento da Fundação. Sem dúvida. Parabéns, é uma estrutura maravilhosa também. É uma estrutura enorme. Conta com uma estrutura maravilhosa e dá todo o amparo para isso, né? Então, isso é muito bacana. Não é fácil fazer. Não. Não é fácil fazer, não. Fazer acontecer não é fácil. Né? Tem que ter a gente vê o resultado final, pronto, mas não é brincadeira, não. Porque é humano, né? Sim, claro. Sim, eu entendo. Uma coisa é você juntar peças do Lego, né? Outra coisa é aquela criança corresponder no tempo que você precisa para que aquele resultado aconteça. E quanto tempo dá para prever, assim, quanto tempo na formação de uma criança para um instrumento, né? Como esse? Volta àquela colocação anterior, né? Considerando que ninguém tivesse um talento a mais ou a menos, se a gente fosse, então, pegar uma linha média, eu acho que 1 ano a criança já está fazendo alguma coisa interessante. Que bom. E qual seria a grade? Tem alguma grade, inicial? Como seria, por exemplo, se chega uma criança, qual uma idade mínima aí que entra uma criança? Então, essa criança primeiro ela faz parte de uma musicalização, né? A primeira coisa. Certo. Então ela toma contato com o ritmo, toma contato com o canto coral, toma contato às vezes até com diversos instrumentos. Né? Então recentemente eles já estão selecionando para um instrumento específico. Né? Então, nós temos tantas vagas para viola, tantas vagas para violino, tantas vagas para piano, conforme a necessidade dos grupos, né? Certo. E essas crianças elas se preparam justamente para apresentações, né? Claro, elas realizam. Né? Isso é bom. A apresentação é muito importante. A criança se sente valorizada. E deve ser um estímulo, né? Imagine, cara. Bacana, né? Não, fico imaginando. Qual instrumento que elas mais gostam? Tem alguns instrumentos assim específicos? Não, elas chegam apaixonadas por algum instrumento, isso é fato. Já com a cabeça ali, com a cabeça elas já chegam com ali. aquele desejo, isso é verdade. Mas aí que é o papel de às vezes elas desenvolvimento. Mudam, né? Às vezes elas mudam. Bacana. E depois de um certo tempo, se eles pedem para mudar, a gente seguramente deixa. Sim, que bacana. Não tem problema. Houve um momento que não é mais esse, porque as coisas não são sempre repetitivas ano a ano. Sim. Tem também um grande arco, né, de 5 em 5, de 4 em 4 anos. Então existia um momento em que elas entravam sem nenhuma definição de instrumento. E conheciam vários instrumentos durante um tempo, não sei se tinha uma passagem ali. Passa por tudo, Que é uma coisa muito moderna, inclusive. A coisa mais moderna, aliás, hoje em dia, é essa. A pessoa conhecer vários instrumentos. A criança chega numa grande sala, com todos os instrumentos, e ela fica lá um tempo, brinca com tudo. Brinca com piano, brinca com vibrafone, brinca com bateria, brinca com violino, brinca com violão, brinca com a flauta doce. Vai brincando. É como se falasse com o instrumento para...
Aí ela Começou a desenvolve ouvir, uma né? primeira empatia. Ah, Primeira empatia. Muito bom. Bacana. Muito Aí, legal. de repente, né, desenvolve aquilo um pouco, tal. Legal. Num outro momento, ela desenvolve uma segunda empatia e aí Sim. vai para outro instrumento. Sim. Os grandes centros de ensino no planeta usam essa técnica Essa de técnica, ensino, né? né? De Quer ensino. dizer, Que bacana. inclusive, muitos começam pela percussão. A percussão é um instrumento libertador. Olha, eu posso O ritmo dizer é o que libertador. que sim, que sim. Legal. De vez em quando... Você gosta? Ah, mas Você se faz eu tô um falando aqui, Hã? se eu falar que o cara toca um pandeiro, pô, pandeiro? entendeu? O cara toca Mas não pandeiro. deixa de ser, é um instrumento. Na parte Grande. de percussão, claro, claro, um pandeiro rebolo, um Super surdo. instrumento. Você vai dar uma palhinha depois aqui do Não, pandeiro? e assim, quando ele falou sobre aptidão, é verdade mesmo. É, você Quando eu vou se brincar, familiariza eu falo, com eu vou isso. brincar, eu não sou de... Gente, quem sabe, quem conhece. Contrata Eu sou de o Thiagão brincar, aí pras a gente bandas gosta de aí. brincar. Mas parece que é algo que está dentro já, é algo muito... A percussão parece que já está no interior Te da... dá- é. Porque, veja, a gente começa como? Vamos lembrar. Na barriga da nossa mãe. Sim. Ouvindo o quê? Tutu, 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 Putz, tutu, É, tutu, isso mesmo. tutu, 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 tutu. Já A gente condicionado percebe ali. assim, no ventre. Verdade, verdade. É isso. Então, de fato, o ritmo, ele pega nas entranhas de qualquer ser humano. Caramba. Aí, ó. É a E, primeira... Isso olha só, mesmo, isso que mesmo. aprendizado. Pô, tamo Demais, aqui demais, é direto, sério assim. mesmo. Parar por esse pensamento. Sim, sim. É Eu incrível, comecei a é trabalhar incrível, com incrível. crianças carentes em 1998. E eu tive a oportunidade de entrar numa instituição que eu amo, que chama-se UNIBIS, União Brasileira Israelita do Bem-Estar Social, em São Paulo, eu ainda morava lá. E eles têm um enorme complexo de atendimento para bebês, creche, para idosos e para crianças, em segundo Certo. período. Esse modelo é muito interessante, porque a criança faz a escola e no segundo período, em vez de ela voltar para casa e ficar exposta, vamos dizer assim, ela vai para uma instituição. E aí na instituição ela tem diversas ofertas. Música, karatê, De vários estímulos ali. futebol, Vários basquete, estímulos. Que bacana. mosaico, computação, e por aí vai. Vários. E aí, então, no segundo período, ela fica lá. Ela só volta para casa à tardezinha e à noite, quando a mãe e o pai também já voltaram do trabalho. Então, meio que é integral ali. É. É E eu, integral. quando comecei, cheguei com um kit, justamente, de pandeiro, reco, porque a instituição não tinha isso, não tinha essa modalidade. Eu fui oferecer, eles falaram assim para mim, olha, por que você não vai pelas salas de aula aí oferecendo? Foi muito legal, divertido, foi maravilhoso, perfeito. O Aí senhor, eu fui... diz as escolas aqui. Não, isso Da- São esse Paulo, projeto, São Paulo, em São projeto. Paulo, em em São Paulo. 1998, União Brasileira Israelita do Bem-Estar sim. Social. Aí eu fui de sala em sala, oferecendo. Olha, eu vou dar aula aqui de música, tal, reco, pandeiro, burim, e quem quer? E assim juntei um primeiro grupo, sei lá, Grupo ali de crianças. 10 crianças, uma coisa assim. E aí nós começamos. E com ritmo, só ritmo. Um belo dia, foi uma televisão filmar, não sei se foi a Bandeirantes, tinha uns 3 meses que eu já estava trabalhando com eles, foi filmar e alguém, estou encurtando, né? Certo. Alguém da Fundação Vitae viu isso e ofereceu para a gente todos os instrumentos. Olha, que interessante. Que bacana. Mano. Aí comprei uma camerata de cordas, 14 violinos, 4 violas, 4 cellos, 2 contrabaixos, bateria, teclados, contrabaixo, tudo que foi possível, mas não para uma orquestra, vamos dizer assim, de elite, né? Certo. Considerando que ia ser um projeto de ganho de autoestima. Quer dizer, o foco ali não é você fazer aquela criança se profissionalizar. Se quiser se profissionalizar, Aí vai independente ela dela. se profissionaliza, Sim. isso. Mas você não faz isso. Isso muda no dia a dia, né? Sim. Se você quer profissionalizar, você não deixa passar um mosquito.
Sim, verdade, Fala, verdade. não. Então tudo vira nananana no começo. Aí a criança fala, pelo amor de Deus, não aguento isso. Quando você não quer profissionalizar, você quer ganho de autoestima, você deixa ela ser ela e vai mais nesse sentido, no caminho da troca. Olha, Sérgio e Thiago, os milagres que eu assisti, não por minha conta, mas por conta da música, eu fiquei passado. Formidáveis, bacana, né? Nunca que imaginei. bacana, professor. Porque eles paravam de delinquir na escola Sim, pública. sim. Imagino. Por exemplo. Sim. Então, aí me chamaram um dia, tinha 1 ano e pouco o projeto, me chamaram, a diretoria toda, falou, olha, eles agradeceram a mim, tudo bem, devia ter uma razão de ser, mas o que eles me contaram foi que me marcou. Falou, ó, aquele, por exemplo, ele jogava um apagador na professora. Nossa. Na escola Mas pública. normal, A escola pública. professora virava, pá, jogava o apagador. Parou. Aquele Sim, outro estímulo da falava uma outra delinquência que eu não vou comentar, né? Não importa o conteúdo. Certo. Parou. E aquele outro, aquela outra, e assim contou o caso de vários que pararam. Eu fiquei pensando, falei, como é que pode isso? Né? Por que parou? Cheguei a uma conclusão. A convivência com tanto estímulo que a criança tem, Isso, Não o estímulo. Não permite É o buscar É o né, estímulo. situações que são quando ele lamentáveis. pega o Né? saxofone e toca, ele outro resolve mundo. um mito. Sim. Isso. Antes ele só viu o saxofone aonde? Na Na televisão. TV. E não são todas as pessoas que tocam esse tipo de instrumento. Então ele se sente até valorizado. Claro. Poxa vida, porque se a gente for colocar entre 10 pessoas, vamos dizer assim, uma tem um estímulo, entendeu? Então a valorização interna dele também. O senhor, inclusive, aprendeu. Quais instrumentos que o senhor toca? O senhor é O especialista rudimento, nisso. não. O rudimento dos instrumentos eu tive que aprender. Sim. Né? O rudimento. Mas eu não toco. Eu sou, na verdade, pianista. Inclusive, essa é a minha formação. Sua formação de pianista. Inclusive, como é que começou com 4 anos de idade? Foi na casa da sua avó. Exatamente, comecei com 4 anos. Chegou na casa da sua avó, viu um piano em São Paulo? Que não tinha, exatamente, em São Paulo, no Pacaembu. Fomos num Natal, num aniversário, e quando eu entrei lá, tinha um piano. Falei, nossa. É um piano aqui. Já teve aquele Nem sabia primeiro o nome contato, daquilo, né? né? Já teve aquele primeiro contato. Contam os parentes que eu já fui direto, nem fui pra festa. Assim, já, mesmo, já desviei, já subi no piano. Parece que conhecia, Que né? bacana, que bacana. E já fui tocando e me puseram para estudar, graças a Deus, meu pai. E o senhor estava falando a respeito da criança, é fundamental, né? Essa procura, e é um talento, né, que se cria, né? Uma aptidão que se desenvolve, tem. E eu acho que desmistifica. Por exemplo, tem pessoas no centro-oeste do Brasil, vou fazer uma analogia, certo. Sim. Que nunca viram o mar. Só viram na televisão. Correto. Aí um dia vai para o mar, imagina a emoção. Uma emoção, dessa euforia, pessoa. sim. Muito bem, eu faço a mesma analogia. Imagina um cara que todo domingo, um moleque, uma menina, todo domingo vê 3, 4 bandas de gente que todo mundo na plateia desses programas assiste, berra, grita, bate palma. Aí o cara tocando aquele negócio esquisito, que parece um cachimbo, né? O outro tocando não sei o quê, a menina dançando, o cara fazendo sucesso. Aí ele também vê que esse cara é milionário, anda de Ferrari. Imagina o que acumula no coraçãozinho dessa criança. Foi isso que eu vi. Que bacana. E Campos do Jordão, o senhor tem, além da questão da fundação, o senhor tem alguns projetos aqui, artísticos aqui, que desenvolvem, né, justamente também para as crianças. Nesse campo das crianças, eu tenho 2 escolas públicas que eu faço um trabalho voluntário. Uma com cordas e uma com flauta doce. Quais são aqui na cidade as escolas? Uma delas é o Sebastião Félix, a Escola Pública Sebastião Félix, e a outra delas é a Santa Clara. E tem um trabalho nesse sentido? Tem um trabalho semanalmente. Né? Na Santa Clara tem uma camerata de cordas, com 14 violinos, 4 violas, 4 violoncelos e 2 contrabaixos. Os instrumentos eu comprei e disponibilizei. Agora, tira uma dúvida. Essas crianças que são desse projeto, né, da escola pública, elas também são introduzidas dentro, por exemplo, num cenário, igual se tiver um festival em Campos do Jordão, também ela é acessível a elas
Para Sim. elas tocarem, você Tocarem, pergunta? para elas tocarem. Não, acho que não. Não demora mais, porque elas não estudam em casa, elas não desenvolvem de pronto excelência. Entendo. Elas têm contato com o instrumento, é aquilo que eu falava, é o ganho de É o autoestima. ganho, Sim, é. eu ganho. É a desmistificação, ganho de autoestima, porque ele fala justamente isso Sim. que você falou agora há pouco. Você falou, nossa, eu tô tocando um saxofone, Sim, É. sim. um instrumento que quem toca? A criança leva para a vida né? toda, né? Ele já Isso. foi para a praia, o pai e a mãe já levaram ele Sim. claro para a praia, nadar no mar. Ele que tá é uma coisa maravilhado. mágica, Ele tá maravilhado. mas já. aquele instrumento ele só Com tinha visto na aquilo. televisão. É. Ele não via E aquilo. ele se depara com aquele De repente ele instrumento. pega aquilo, segura, põe lá, começa a tocar. pendura e sopra. É uma realização para uma mundo, ele criança fala. tremenda. Imagina, imagina a É. mente da criança. Passa Não. depois um tempo, claro, eles conseguem se apresentar num Sim. nível Sim. básico, né? Mas é um início Eu formidável. acho que é assim, quer dizer, o que acontece é o seguinte, se o foco é profissional, em um ano e meio, ele está tocando com uma desenvoltura razoável, né? Se não é profissional, às vezes vai demorar 4 anos, 5 anos, e vai tocar alguma coisa especial, aprende a ler, música, né? Sim. Enfim, a ideia é essa. Que bacana. É legal eles terem um contato, né? Pode Deu seguir contato. carreira, né? É, Isso, né? tá- Os caras, imagina, se sim. ele realmente... Um da Santa Clara, por exemplo, prestou exame esse ano na fundação. É assim. Assim como os da fundação vão prestar exame numa faculdade, quando o cara fala isso na fundação, a gente ampara. Fala, você quer prestar exame na faculdade? Quero. Então pera um pouquinho. Então nós temos que cuidar dele assim, 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 assim. Para esse cara. Já é feito um trabalho. A gente faz. Gente, que... devia ter conhecido antes. Você não conheceu o maestro? Pô, né? não. Você tocar o quê? Se fosse... Tirando o pandeiro aí, o que você Cara, gosta não, mais acho aí? percussão mais. Aí essa Mais questão de instrumentos de percussão. porque Eu essa questão vejo, eu vejo você de um pouco corda. com violino. Acho que você Cara, violino, Olha que violino, surpresa que violino é você. lindo. Olha que surpresa você vai ter, Sérgio. Piano é um instrumento de percussão. Pianos. É mesmo? É. A família do piano é a família da percussão. Porque como é que é o som do piano? O piano tem aquelas cordas, Correto. né? E tem um martelinho, que é como se fosse um pingo de água caindo assim, um pingo. Tem um martelinho, que é um pingo mesmo, toim, toim, que bate na corda. Instrumento de percussão. É da família da percussão. E como Que chama, bacana. como chama o projeto aí? Tem algum... Esses projetos não projetos- têm nome. Assim, ali- no futuro vai chamar a camerata, pode chamar a camerata da Escola Santa Clara. Além desses Camerata projetos... de cordas, né? Assim como o projeto do Sebastião, que é perto dos Melos, né? A Escola Sebastião Félix, Sim. indo para os Melos, chegando nos Sei, Melos. Pode chamar a camerata de flautas doces, né? Além desses projetos, o senhor também tem aí... O senhor é diretor artístico aqui em Sim, Campos. agora profissionalmente. É. Eu sou diretor artístico do programa Toriba Musical, que é um programa do Hotel Toriba. Um programa muito bacana. Eu acho especialista, raro, porque tem fôlego, né? O senhor que, Tem, o senhor que tem um idealizou. tenor lá, não tem também? A gente tem um trabalho com música lírica, né? Sim. Que pegamos esse caminho, né? Que é muito legal. Eu comecei como pianista solo lá. Em 2006, na verdade, eu toquei no Réveillon do Hotel Toriba, a convite de um pianista que não pôde fazer, que é um grande pianista brasileiro, que é o Fábio Torres. Faz parte do Trio Corrente, foram indicados para o Grammy. Esse cara nem sempre podia fazer, né? Aí ele me chamou. E aí E eu fui tocar no Réveillon de 2006, ainda não, para 2007. Eu me mudei, embora eu tenha casa desde a década de 70, minha família, eu me mudei para morar em 2009. E aí, final de 2009. Em 2010, eu ainda mantive minha agenda de São Paulo e fiquei sossegado aqui, porque eu tenho algumas manias, todo mundo tem, né? Eu tinha o seguinte, o sujeito chegava para mim e falava, ô Barker, você está morando aqui? Eu falava, estou morando aqui. Pô, mas eu me lembro, seu pai, que bom, tal. E o que você está fazendo? Eu continuo músico. Falei, que maravilha, então, deixa eu te dizer uma coisa, o Grande Hotel tem música. Eu falava, o Grande Hotel tem música? Que bacana. Ele falava, o Grande Hotel tem música, tem um piano, vai lá. Tá bom. Abraço, agradecia de verdade. Entrava no carro, pegava minha caderneta e escrevia, Grande Hotel, não. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Curioso. Aí, no outro dia, eu encontrava outro cara, outro amigo,
Por exemplo, eu conheci o seu Daval, do posto do Ipiranga. O seu Daval me conhece desde pequenininho. O seu Daval faleceu, né? O pai do Dalmo. Aí, um dia eu encontrava alguém e falava, que bacana que você está morando aqui, mesma história. Você sabe, o Frontenac tem um piano de cauda lá. Vai lá no Frontenac. Eu falava, claro, muito obrigado. De coração. Claro, não agradecia. Não ia dar para explicar o que vocês vão sim. entender agora. Eu falava, legal, chegava no carro, entrava, Frontenac, tracinho. Não. E assim eu fiz com todos os lugares. Né? Aquele Matterhorn, todos os lugares. Por quê? Porque eles já tinham um trabalho. Ele já tinha um pianista. Já tinha sim. um trabalho acontecendo. Sim. E eu, juntei duas manias. A outra mania que eu tenho é que eu guardo as minhas agendas todas. Então, eu tenho uma pilha de agendas. Aí, de vez em quando, eu não tinha nada para fazer, mantive minha agenda mínima de São Paulo e vim morar aqui. Sim. A casa era minha, então eu podia ficar mais sossegado. Tô justo. Minhas tarefas de pai já estavam praticamente encaminhadas, então não tinha mais que ganhar tanto dinheiro. Aí um dia eu abri uma agenda de 2006. Era 2009, 2010, eu abri a agenda de 2006, fui página por página. Olha aqui a Mariquinha, que bacana, que saudade. E assim eu ia indo, uma por uma. Nossa, aquele dia que eu toquei lá no Paulista. Blá, blá, blá. Réveillon no Hotel Toriba, Campos do Jordão. Falei, hotel o quê? Hotel Toriba. Nossa, que interessante. Falei, putz, peguei o telefone, liguei. Entrou em contato lá. Falei, finalmente achei uma coisa legítima. Essa era a minha lógica. Sim. Legítima. E, de fato, cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, você tem um trabalho musical aqui? Aí o seu Alberto, que me recebeu, falou, não. A gente faz esporadicamente alguma coisa, quando tem feriado e tal. Falei, olha, eu toquei aqui no Réveillon, vocês se lembram? Me lembro, foi muito legal, vocês gostaram, vim aqui com o Cássio Ferreira, um grande saxofonista. E eu tô morando aqui, cara. Não quer me aproveitar? Ele ficou quieto. Silêncio ali. Acho que ele não esperava essa... Não esperava essa, né? Direto, né? Direto assim, né? Passou uns 4 dias, ele me ligou. Falou, Marcos, você quer começar a fazer um programa de tarde, nos sábados à tarde? 1 hora, das 4h30 às 5h30. Assim começou o que é hoje esse programa, que é uma referência no Brasil, que chama Toriba Musical. São 200 apresentações por ano. Bastante apresentações. Coisa pacas. A gente faz um festival, a gente já fez festival de inverno nosso, que durou o inverno inteiro. A gente já fez um festival da primavera. É aberto ao público? Que durou a primavera. Aberto ao público. Aberto ao público? É. Todos podem. Paga, mas quem quer. Sim. E pronto, né? Não só hóspedes, né? Isso, não. Mas que interessante esse tipo de trabalho. Muito incrível. E tem outros hotéis que realizam esse tipo de trabalho? Não, porque assim, tem gente que faz isso sazonalmente e tem gente que faz isso constantemente. Certo. Eu tenho notícia de que o Hotel Savoy está fazendo também isso. Numa linha diferente da nossa linha, que a gente pega música lírica, a gente monta pequenas óperas. Nós já montamos uma ópera em 2021. Os proprietários fizeram um palco de vidro nos jardins. Montamos uma ópera lá. Bacana. O Savoy está fazendo isso constantemente com música, com blues, com música pop. Né? Tem uma cantora que faz sempre, que por coincidência é minha esposa. Que legal, que bacana. Que é a Teresa Dalme. Teresa Dalme. Olha, aqui no Tribuna aí cansamos de fazer essa programação. Que bacana saber, que legal, que bacana. Ela tá lá, eles gostam dela. Que legal. Ela tá lá, sei lá, 2 vezes por mês, né? Que bacana. E eles também têm um programa, assim, que está nessa direção. E que é um programa constante. O que eu ia perguntar, maestro, assim, dessa ligação, né? Da música erudita, digamos, né? Um nome, né? Música erudita. Com Campos do Jordão. Muito né? bem. Essa... Festival de inverno, né? O grande festival de inverno. Eleazar de Carvalho. E o senhor acompanhou desde aquela época?
Não, era Não. bem pequenininho, mas eu, sim, eu devia Com ter 4 cinco, anos. Com devia 4 ter anos, 5, 6 com anos. 4 anos, o senhor começou a pegar no piano ali, já Pegou já o piano da tocava. avó, desenvolver, mas né? Poxa. Então, vamos, né? Eu assisti o festival bacana. quando acontecia no Palácio do Governo. Ah, Porque no certo, começo ele acontecia lá no Palácio. certo. Aquele átrio central do Palácio, eles cobriam com lona, era chocante. Para mim, que era criança, então... Nossa, imagina. Enorme, né? Eles Imagina. faziam um telhado lá de madeira e cobriam com uma lona verde. O palco era no centro e mais alto. Que não é O senhor está normalmente falando assim, isso, né? isso na Putz, dá pra- 1970, possivelmente. 1970, Eu tô olha, falando, década acho de que 70, disso. hein? 69. Sim, O começo dele foi nessa época, Palácio né? do Em Governo. 69. Eu assisti no Palácio do Governo, era lá que acontecia. Eles faziam esse arrumação no átrio Certo. central do palácio. E lá, Tudo lá. se concentrava o festival exatamente lá. Ele tinha outras salas? Eu acho que não, viu? É, Eu né? acho que o Porque- começo do festival foi lá. E As já foi apre- um grande sucesso, né? Porque Eles fizeram A gente ouviu na TV Cultura uma entrevista, eu e mais algumas pessoas ouvimos, então, a gente por isso, que houve um piloto em 67. E aí parou. 68. E aí em 69 recomeçou definitivamente. Por isso que em 2019 a gente comemorou 50 anos do festival. 50 anos, hein, gente? Mas, maestro, como aconteceu isso? O senhor começou em São Paulo, né? O senhor se Sim, a minha apresentava vida em São Paulo, Minha vida profissional toda em São Paulo. né? A partir de São Paulo. Viajava e tal. E como foi essa ideia, assim, de vir para cá Então. e desenvolver aqui tantos projetos musicais e beneficiar tanta Tanta gente, gente, né? tantas crianças? Foram uma série de coincidências que eu percebi que o meu tempo em São Paulo parecia que tinha acabado. Porque a instituição que eu comentei com vocês, que eu fiz um projeto que durou 10 anos, que se chama Unibis, acabaram os apoiadores desse projeto. Então o projeto teve que parar, porque não tinha... Enfim, teve que parar. Isso foi em 2008. Em 2008 começaram a acontecer coisas esquisitíssimas em São Paulo, acidentes com pessoas que bebiam. E aí começou a lei seca e a lei de não fumar Em locais em locais fechados. fechados de noite. Isso, embora não fosse o meu problema, isso acabou com a noite. Num primeiro instante, derrubou a noite. Então, quando foi em 2009, uma coisa tipo assim, eu senti um marasmo. Para mim, São Paulo deu aquela Aquela esvaziada, né? ficou A noite paulistana, ficou um mormaço, assim, sem vento, sabe? Eu só sem sei brilho. eu só sei explicar assim. Falei, nossa, que louco. Eu tinha um apartamento próprio, não era esse o problema. Ficou parado demais. Ficou triste, né? É. Sim. Aí eu falei, putz, quer saber de uma coisa? Meu pai tinha me pedido uns 8 anos atrás para cuidar da casa que era nossa. Eu ajudei meu pai a construir quando eu era menino. Vim morar aqui com 15 anos Certo. e geri a obra. Contratei o mestre de obra, fiz o contrato, ia quinzenalmente para São Paulo, ter uma aula com um engenheiro e voltava para cá. Olha isso. Puta louco, né? Fiz a gestão da obra. Quando a casa ficou pronta, eu falei, pai, a chave está aqui, Tchau, obrigado. te amo. Né? E Vou cuidar da minha vida. Tchau, obrigado. Vou cuidar da minha vida. Tchau e obrigado. Quando chegou no ano 2000, ele me chamou. Falou, meu filho, ou você cuida da casa, ou eu vou vender. Aí eu falei, Poxa, vender é sacanagem. Campos do Participou Jordão. ali, Eu né? adoro. Toda a construção da Da casa. construção. Morei um ano aqui. Eu acho até que Foi maestro, foi engenheiro. eu acho até foi... que eu fui gerado aqui. Olha acho. só, que bacana, hein? Interessante. Então, Eles namoravam por aqui, né? Tal. Interessante. Sim. Tinha uma estalagem que eles vinham e tal. E aí eu falei, cara, vender não. Vender é sacanagem. Vou cuidar. Então eu cuido da casa. Pai. Aí comecei a vir. Mais frequente. Do ano 2000 em diante. Ou seja, eu já tinha uns 8 anos que eu estava vindo. Aí deu aquela parada em São Paulo. Falei, cara, quer saber? Agora é a hora. Pensei o seguinte, tive esse pensamento simples. Falei, deve ter muito piano lá. Deve ter um piano em cada hotel, pensei. Eu nunca tinha procurado esse mercado, né? Sim. E assim foi que eu vim. Falei, quer saber? Tchau. E hoje,
Hoje é um jordanense nato. Não, aqui, eu já né? amava. Quando eu Já vi, amava, Já já. amava. já, E hoje já amava, mais já amava. ainda, né? Eu procurei fazer o que a gente faz quando Sim. ama. É. E Obra, né? A gente faz obra. Quando a gente ama, É. a gente faz obra. Mas então, quando o senhor chegou em Campos, não tinha ainda esse projeto da Lia Não tô- ou já tinha? Da já Lia existia. já existia. Já existia. Veja, o projeto da Lia, ano passado, se não me engano, festejou 13 anos, o núcleo de música. Certo. 13 menos 22 é 9. Então, eu acho que o projeto da Lia começou em 2008, por aí. Começou concomitante. O projeto da fundação estava ali esperando, eu acho. Né? Então, Eu acho que é. Eu acho vamos, que, ó, vamos começar aqui, já que tava- logo logo ele chega. Vamos começar que o maestro está maestro logo logo tá chegando, chegando. né? E assim vai, né? O cara qual quebrou o piano da avó dele lá? Tocando, 4 anos. Subiu em cima, 4 né? anos. 4 anos. Deve ter subido em cima do Maestro, piano, uns né? 4 anos de idade, Eu já falei, vamos dar um tocava. piano pra ele, pô. E aí foi- Foi assim, Foi mais vezes. pareceu um piano em Dá casa. um piano pra ele, né? Não. Ele toca o piano. Aí Toda a deu- família do meu pai e da minha mãe tinha uma São uma músicos? ligação. Não, tinha uma Então, ligação tem uma ligação musical. com musical. Minha né? mãe tocava violão e cantava, meu pai tocava piano, meus tios, irmãos do meu pai, todos tocavam, algum instrumento, todos tocavam. Era uma cultura de antigamente. Sim. Toda a família Não, é verdade. É verdade mesmo. dava educação musical. E as famílias se reuniam, né, nessas Faziam casas saraus. para fazer justamente o sarau. Natal. Né? Que, Não, Natal. é o que acontece aqui em Campos do Jordão. Eu acho que Né? sim. Também em É. alguns hotéis, né? São o hábitos sarau, muito né? saudáveis. Sim. Saudáveis, né? Sim. Bacana, né? De unir as pessoas em torno de uma coisa que é maravilhosa, que é a música, a né? música. É a E, música. e Campos do Jordão, ele tem muito esse lado musical, né? Tem. Eu acho que Eu acho que combina muito esse lado de música com o Campos do Jordão. Que Campos do Jordão é uma cidade romântica, É, fato, é tá? fato. É a cidade romântica e a música se encaixa perfeitamente nisso. Eu fico É a feliz de cultura, saber, né? de ouvir A isso. cultura. Fica O enriquecimento da cultura, né? É uma Tem que coisa. ter, é. Tem que ter, né? E aí eu Eu sinto falta de um cinema aqui ainda, viu? Ou tô cinema, enganado? Nós temos um cinema. Não, Tínhamos o tinha, Doutor Além. tinha, o né? Doutor Tinha, Além. tinha. Né? Mas sabe que quando eu cheguei aqui. Não, ainda tem, viu? Eles apresentam. Em vez Sim, de quando tem a a cinema, Secretaria mas é Municipal verdade, de Valorização e Cultura. verdade, é. Aliás, mandar um abraço pro Benilson Toniolo. Benício Toniolo. Né? Aquele abraço, É, amigo. ainda tem aí, eles Estou têm um tentando projeto. lembrar o nome de né? quem faz essa gestão. É verdade, Ele tem uma não. cinemateca maravilhosa. É, sim, Se a sim. gente olhar aqui no grupo de Tem, é. cultura. Eu estou tentando lembrar o nome. São coisas que não podem É, a cultura, morrer, né? não pode parar, não E- pode parar. E Campos está muito ligado a essa cultura. Mas eu pergunto ao senhor, né, já que nós estamos numa cidade assim que ela enaltece a cultura, ela respira a cultura. Está faltando cultura aqui na cidade? O senhor acha que deveria se abrir mais salas, né, para que as crianças, mais crianças pudessem se familiarizar com determinados instrumentos, Acho que literalmente ser tocada pelos instrumentos. Eu acho que sim. Né? Acho que nunca, Tá. nunca é demais. A cidade tem 55 mil habitantes. É por aí mesmo, aproximadamente. 55. Eu acho que tem que Deveria existir mais pulverizar projetos, né? essa experiência musical. Sim, Interessante. é como um todo. Eu acho até que, assim como eu falei da questão, até mandei uma sugestão aí para a prefeitura, através da Secretaria de Educação, numa entrevista que nós tivemos recentemente aqui, de que, na minha opinião, por ser Campos do Jordão uma cidade turística, nós deveríamos ter uma matéria para criança mesmo, desde 6 anos, 7 anos, 8 anos, e assim vai. Uma matéria especificamente falando sobre o turismo, da história da Sim. cidade e de outras cidades turísticas, Muito bem, naturalmente, mas verdade. na história de Campos do Verdade. Jordão, É. até por uma questão de Enaltecer isso, enaltecer isso, a história de Campos do Jordão e também a maneira como nós devemos tratar o turista. A nossa economia está muito voltada 100%. a essa questão, né? Claro. Né? Então, o que acontece? Também uma sugestão, né, para inserir isso também, essa questão aí da música, né, Eu nas acho que a escolas. música nas escolas é uma grande solução. Uma grande solução. Justamente Sim. naquela questão que nós temos aí, todas as cidades têm os seus contrastes sociais, evidente. Fato. E o impulsionamento, levar a criança a aprender um instrumento,
a sensibilizar, ela vai tirar a criança de muitas situações assim que ela não quer entrar, mas acaba sem uma opção e por influências que ocorrem naturalmente. A gente tem sempre que lembrar que a gente é movido pelo nosso interior. É uma coisa curiosa e que as pessoas não exploram ou não põem isso na mesa, claro. Quem nos move é o nosso conjunto de pensamentos. Então, é antes do que parece. Então, quando você alimenta um cérebro com um conjunto de coisas que deixa o pensamento dele positivo, né? Ele não cai. Fato. Não tem, assim, se a gente tentar fazer 2 mais 2, não consegue fechar essa conta, porque essa conta não é assim, né? Ela é uma outra conta. Eu acho que eu não vou. O cara faz isso, e esse na verdade, acho que eu não vou e não ir, diz tudo. Sim, Às vezes dúvida. faço uma imagem curiosa, quer ver? Que é um exemplo grotesco, mas, enfim. O sujeito tem todo o poder e ele está indo ali apertar aquele botão vermelho do que a gente via nos filmes, Sim. Né, de criança, que vai ser aqueles foguetes horríveis. Pá, ele tem esse poder. Quando ele vai apertar, ele lembra do netinho que acabou de nascer. Aí ele não aperta. Cara, isso não tem conta que feche esse momento. Exato. Ele não apertou, ele titubeia, ele fala, não, Mas ele lembra eu do acho que eu vou netinho. falar com o ministro Sérgio e com o ministro Tiago, acho que eu posso não apertar. Não vou apertar agora. Não vou deixar isso aí. Não vou apertar agora. Ele vira as costas e... Ô, Sérgio, não tem solução, tem que apertar mesmo essa porra. Entendeu? Não aperta. Por quê? Ele lembrou do netinho. Sim. Sim, verdade. Bacana. Então, acho que a música na escola tem esse poder de fazer a criança pensar sonhar, fazer uma outra coisa. A criança é importantíssimo. Nossa, acho importantíssimo. Maravilhoso aí. Um trabalho como esse. Tá aí a sugestão. Assim. Tá aí a sugestão. Nós estamos aqui com o maestro, né? Com o maestro Barker, né? Que agora não esqueço Barker. O maestro aqui. E vocês aí da Secretaria de Educação, Prefeitura, né? Ouçam bem isso. Pode né? mudar, que nós precisamos realmente termos mais salas, mais projetos musicais, e o maestro está aqui. Tem instrumentos fáceis para estarem na escola. Fáceis. A flauta doce é um deles. É muito simples a flauta doce e ela já faz um super acontecimento. Se tiver os naipes, né? Tiver a flautinha pequenininha, que é a soprano, a média, que é a contralto, às vezes se tem crianças maiores, pode ter a tenor. É barato, você compra da China hoje, muito barato. Sei lá, talvez... Não é algo caro, eu acho um instrumento tão alto. Não, eu acho que você compra todos com 4 mil. Então... Uma quantidade. Uma quantidade. Você compra 15 flautas soprano, exato. 10 flautas contralto, a tenor que é a mais cara. Quanto maior vai ficando mais caro, né? E você faz uma festa com isso. Você faz uma festa, você faz todo mundo tocar Brilha, Brilha, Estrelinha, todo mundo tocar como é? Asa Branca, Mulher Rendeira. Você vai ter que aprender a tocar. Opa, é muito tocar flauta agora. E é introdutório do saxofone, porque o dedilhado, as posições são praticamente as mesmas da primeira oitava do saxofone. Eu escrevo sempre isso no seu jornal. Sim, com certeza. Sempre dou essa ideia. O Benilson Toniolo, nosso secretário, ele é um cara realmente voltado a isso. Ele é primeira linha. Ele assim, o que depende dele nessas questões, né? Ele realiza. Ele está em então, cima. Assim, ele está. Eu acompanho o trabalho do Benilson, realmente, ele nessa questão, você percebe a importância. Tem sensibilidade. Né? Tem sensibilidade. E também, além dessa questão aí, de abrir essas salas, de incentivar as crianças de Campos do Jordão a aprender um instrumento, né? E muitas... No futuro pode fazer orquestras com as escolas públicas. Sem dúvida, orquestra. Os melhores lógico, um festival. Um festival em cima pode apresentar isso. E também, no festival, no próprio festival de inverno, nosso tradicional festival de inverno, maravilhoso, exuberante festival de inverno, também tem uma participação mais ativa
das crianças de Campos do Jordão para assistirem aos espetáculos. Sim, é importantíssimo Justamente, isso, eu acho bacana, que ali ela vai ter Motiva, né? uma Motivo, com percepção, uma noção de que, poxa vida, eu também posso. Né? É o que você estava falando, eu também posso. Também Poxa, posso. que legal aquele Mas é instrumento, questão de violino. estímulo. Então, Tudo é a base do então, estímulo. mais aí, mais uma sugestão, né, da valorização disso. Como tudo precisa do levar estímulo. as Como levar as crianças para o crianças. auditório. Coloca lá 5 ônibus, 6 ônibus, pega todos os Em colégios. julho podia Em ter julho. uma linha especial. Uma linha especial para isso. Horários Por que não? especiais, Exato. E aí você vai Pra levar a incentivando a criançada criança. Você muda. Né? Né? Você muda a criança. Que é a diferença entre defender e não precisar defender. Exato. Quando você Boa. tem isso pronto, Boa. você não precisa defender. Boa, Sim. boa. Boa, Você maestro. escolhe, É isso fala aí. tchau. É isso mesmo. É isso aí, Imagina se eu Imagine. É. aquela famosa orquestra que foi feita pelo Baccarelli, que virou... Ah, meu Deus, a idade traz esses problemas, né? Não tem problema. A memória gente vai pronta, lembrar. né? A orquestra do Heliópolis. A famosa orquestra de Heliópolis. Você Certo. lembra dela, Thiago? Já. Uma orquestra que saiu da favela. Sim, que saiu da favela. Favela de Verdade Heliópolis. Você mesmo. sabe que aquilo começou como? Onde? Na garagem de uma mecânica. Olha isso, verdade. Olha, E hoje? interessantíssimo. Então, Aí Bem lembrado, o prof. Baccarelli, Bem lembrado, prof. acho que é o Baccarelli, tomara que esteja certo. Foi ampliando, foi criando salas de estudo, e os caras foram estudando, então virou um negócio, um complexo absurdo, e é a única orquestra nossa, de jovens, que saiu e foi extremamente elogiada pela Alemanha. Olha que. Tocou Isso uma- é forte, tocou uma isso é sinfonia. forte. Isso né? Porque é diferente. Uma coisa é você levar para tocar e pronto. Sim. é. Aí você vai lá, escreve, tocou não sei aonde, blá, blá, blá. Parabéns. Então. Então, Bacana, faz Faz aquele negócio faz ali. um isso. print ali e tal, acabou. Outra coisa É você ser- é chegar num lugar dos bambas É. e o cara falar, gostei. Nossa. Isso é outra coisa. É outra coisa. É diferente. A gente tem que saber a diferença. Tem que saber. Bom, com certeza. É por isso que, pô, nós estamos citando aqui a favela de Heliópolis, né? Uma das maiores favelas de São Paulo. Pois é, um E projeto nós, de referência. e nós, em Campos do Jordão, respiramos a música, né? Nós respiramos o quê? A cultura. Então, há necessidade premente Nós temos uma grande oportunidade. de fazer Poder isso. fazer esse trabalho. Né? Não é caro. E tem pessoas dedicadas e visionárias. A gente falou na fundação, não podia deixar de lembrar do Fúvio. O Fúvio, que é um pioneiro, que hoje ele trabalha no corpo da fundação, né? Continua desenvolvendo os projetos dele, mas a gente não pode deixar de esquecer de dar crédito para esse grande, para essa alma, né? Boa. Fúvio, As que crianças começou o trabalho agradecem. lá em Santo Antônio, lá na As Vila Santo crianças Antônio. agradecem, exatamente, lá. É. E Fulvião eles se apresentam, né? se Eles foram em apresentam, vários. Né? Isso é muito bacana. É muito maestro. importante. Eu também concordo com você, Sérgio e Tiago. A gente tem que fazer isso. Eu acho que o primeiro caminho é a escola pública. Essa é a Sim. minha opinião. A escola pública. Desde desde eu também, desde pequenininho. pequena, a escola pública, e mesmo também vendo a escola pública, ver o aluno ver e falar, poxa vida, e se eu estudar, eu posso chegar lá, prestar um concurso dentro da instituição, da fundação. Isso. Então, isso tem que ser Isso que estimulado. aconteceu na Santa Tem Clara, que ser, por tem exemplo. que ser estimulado isso O nas menino crianças. que tocava nessa camerata, que é super iniciante, foi prestar o exame na fundação. E eu vou além, né? Essa mesma criança vai falar, eu posso me apresentar no Festival do Inverno isso, de é o Campos do estímulo. Jordão. É o estímulo. Eu consigo. Eu posso estudar Eu no exterior. posso ir como para o exterior. A Cristina Abrantes, violoncelista, Olha isso. jordanense. Sim, então. Tá Poxa, lá, eu posso. Está nos eu Estados posso, Unidos eu fazendo uma posso. carreira maravilhosa, trabalhando, lecionando, diplomou, pós-graduou, etc. Jordanense. Essas coisas têm que ser cada vez mais introduzida. Exato. Tem que ser mais introduzida mesmo. Hoje eu estou vendo a necessidade realmente e a transformação que a música traz. Eu morei 1 ano em Nova York. E eu me surpreendi com o seguinte. Cada high school que tinha, em cada bairro, high school colegial, né? Sim. Nosso antigo colegial. Em cada bairro. Então, se eu fosse falar em São Paulo, no Paraíso tem uma high school. Na Ana Rosa tem uma high school. Na Praça da Árvore tem uma high school. E assim por diante. E assim vai. Em cada high school, no fundo da high school, tinha uma sala
e tinha uma orquestra. Olha isso. Cara, Por que não aqui? isso. Por que não O aqui? que eu fico me impressiona, e Sim. acho geminiano, eu sou geminiano, vive um pouco de analogia, compara as coisas e enxerga no geral, né? A gente gosta de Porsche, mas não faz que nem os alemães. A gente gosta de Camaro, mas não faz que nem os americanos. A gente admira os Mariners, mas não se disciplina que nem os Mariners. E assim por diante. Sim. A gente acha legal o carro japonês perfeito, mas não faz que nem o japonês. Então, isso não é sonho. Em cada fundão, vou chamar assim, Sim. na gíria, de cada escola, high school de Nova York, tinha uma orquestra de moleques. Tinha um maestro, tinha os instrumentos. De talentos ali, né? Que Tava estavam. lá. Não, tinha os caras cultural, que desafinavam cultural. também. Tinha o cara que Sim, desafinava. Não importa. Esse cara que mas tava desafinava vai virar o quê? Vai virar um público. Sim. Esse cara vai no concerto. É comum você ver na Alemanha um médico que toca piano bem. Toca piano bem. É cultural, né? Isso muda o cultural. ambiente. Então você não Isso precisa, muda a você vida. não precisa fazer muro. Você não precisa fazer muro. Você não precisa Ótimo. fazer muro, porque Ótimo. ninguém quer pular Não, muro. não precisa O cara quer tocar piano, não precisa ter o cara quer barreiras, tocar né? trompete, o cara quer fazer outra coisa. Essa é a grande E não, questão. exatamente, é uma ótima analogia. E nós não precisamos de barreira nenhuma para nenhuma. incentivar que as crianças Nenhuma. aqui de Campos do Jordão, né, E falando em... sejam beneficiadas com salas, projetos com projetos, né, que o senhor Salas já pra desenvolve, tocar, que a salas gente para ocupe tocar. as salas, que a gente ocupe essas salas. Sem Correto, dúvida, sem salas dúvida. simples, né? É uma questão. Aí também, ó, para os nossos patrocinadores, para os empresários de Campos do Jordão também se atentarem a isso e ajudar a cidade, né, a valorizar essas crianças, a valorizar esses projetos. A dar né? estímulo. A dar estímulo. A dar esse estímulo, ajudar nesse estímulo. E vamos aproveitar também, você, tribuneiros, que está nos acompanhando aqui, siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, entra lá no sininho, dá aquele clique no sininho, como que fala o barulho do sininho, ô Sérgio? É isso aí. Galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E mandar um abraço especial aí a toda a galera aí que tá. Quantos nós somos de audiência aí? Uma pessoa assistindo? Duas, três? Minha mãe tá Não, aqui. nós ó, somos eu quase ver 10 mil pessoas nos assistindo aí, Também nos aqui. acompanhando aí. Mandar um abraço bacana aí para os nossos parceiros aí, Hotel Savoy, Marcenaria Prado, né, o Que Nem da Vó, quem mais aqui? Do estúdio do Douglas Fagundes, DF, né, e a todos aí, Boss, JR Motors, enfim, todos os nossos parceiros que nos ajudam bastante aí a apresentar esse TribunaCast. Eu estou ouvindo você falar, me tive de uma ideia. Vou deixar aqui a semente. Você pode abrir o seu programa com 4 minutos de uma apresentação. Eu trago as crianças do Sebastião Félix, se você quiser. Perfeito. Num outro podcast. Perfeito. Esteja convidado. 3 minutos, de repente é menos até. Ótimo. Eles conseguem Nossa, tocar será... Brilha Estrelinha. Maravilha. Maravilha. Perfeito. Acho que não vai dar nem 45 segundos. Mas você abre com isso. Por Sim, exemplo. fantástico. Aí Então- outra vez eu vejo alguém lá da fundação, um grupo da fundação, que possa vir. Aí vem aqui e faz a mesma coisa. Pega 2 minutos, em vez de tocar uma vinheta, a sua vinheta, aliás, olha, hein? A sua vinheta passa a ser a apresentar crianças da cidade. Legal, bacana, hein? Boa, Olha interessante. só, hein? O maestro aqui, ó, Será que rola detonando, hein? será que Maestro rola uma palhinha? detonando aqui, né? Tô Fala uma somando, palhinha. somando. Então, Fala uma vamos palhinha lá. pra O que nós. O senhor trouxe um instrumento aí, né? Fala pra Trouxe nós. mais aí. Então, que instrumento é Esse esse? é uma flauta doce. É uma justamente. flauta? Eu sou Mas fã por quê? Eu sou fã da flauta doce. Ó. Olha só que Olha que bacana. instrumento simples, os atuais são... Que as escolas podiam facilmente Não, facilmente bonito. comprar. adquirir. Eu posso comprar, Flávio? Imagina, a escola pode comprar. O maestro aqui. Então nós vamos ter uma apresentação, então, encaixa aí. Não Vamos ter uma Não, apresentação. não é meu instrumento. É um instrumento que Ah, eu conheço certo. o rudimento. Ah, tá. Eu vou fazer isso só para tirar uma onda, tirar um sarro. Vamos lá. Eu vou falar do instrumento. Hoje, por exemplo, eu estava pensando nisso aqui. Como é que o som sai, né? É uma coisa muito curiosa.
como é que pode sair som disso aqui, né? E sons diferentes, né? Incrível, né? Sim. Não. Parabéns. Aí hoje, Ó, tá no final das aulas, eu que comecei bacana. a conversar com os professores, né? Falei, Aí, olha que ó, nós incrível. temos aqui uma salva de palmas. Tem, lá. não sei se você Olha tem lá. zoom aqui. Aqui tem como se fosse um apito, mas o que é um apito, né? Vamos pensar. Sim, Tem que sim. começar Seria disso que eu estou uma- dizendo. Então eu vou começar a dar um exemplo que eu achei. A gente está naquela ventania num prédio, não faz? E Certo, pega uma certo. afinação. É esse o princípio. A ventania Sim. está passando ali por um negócio que divide o ar. Correto. Uma parte do ar vai para baixo, uma parte do ar vai para cima, aqui para fora. Se eu dificulto o movimento do ar que foi para baixo, muda a afinação. Olha, isso é incrível. Perfeito. Simples, né? Simples. E esse cara, então, todo esse resto aqui, cheio de buraquinho, é só um dosador dedicado desse princípio. Qual é o princípio? Difícil sair o ar por baixo, fácil sair o ar por baixo e por cima. Se eu tampar em cima, não sai nada. Você tem que ir para os dois lugares. O ar tem que dividir, como na esquina de um prédio. E aí, de um lado que divide, você controla essa divisão, o quão rápido ele vai sair, o devagar, e aí você muda a afinação. É o mesmo princípio do avião, hein? Se você colocar uma tábua no lugar da asa, por que não voa? Mesmo que seja do mesmo tamanho. Porque a tábua, sendo reta, igual dos dois lados, ela não cria uma diferença de pressão, como a gente pode chamar tecnicamente, porque ela não cria turbulência. Veja, a asa do avião tem o bordo de ataque. É o grande segredo da asa do avião. Então, por um lugar, o ar passa rápido. E pelo outro lugar tem um lance que atrapalha. Sim. Cria uma turbulência, passa mais devagar. O que acontece? Perfeito. É incrível. A mesma coisa acontece aqui, só que a gente tira afinações disso. Sons diferentes, né? Que a gente chama de afinação. Já ouvido, hein? Parabéns, maestro. Salva de Parabéns. palmas, Uma salva de senhor. palmas. Salva de palmas. Parabéns, maestro. Maestro, quais são agora os próximos passos aí, os projetos que estão em andamento, além desses já que o senhor realiza? Olha, Além de ser nosso colunista também, né, no Jornal A Tribuna. é isso. Né? Eu, na verdade, já estou bem atarefado. É mesmo, né? É. Então, Eu então a pretendo prefeitura... continuar. Mas eu tenho certeza que o senhor vai receber um convite logo mais aí da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, aí. Acho Eu que vai vou ter que com muito aumentar, prazer, vai aumentar eu esse vou, trabalho é. aí. Vai aumentar esse trabalho. Tenho certeza que a prefeitura vai se sensibilizar nesse caso aí e vai abrir essas salas para as escolas, né? Esse abraço trabalho é do pra meu todo coração. mundo, Eu iria com muito né, prazer e levaria essas crianças. pra Opa. gente. Legal, maestro. Eu adoro, acho importante mesmo. E tomara que esse convite venha. Opa, se Deus Maravilha. quiser. É o que Maestro, eu quero. muito obrigado. Mas já acabou esse papo? Esteja convidado novamente Obrigado. para trazer aí As as crianças? crianças, Muito fica à bem. vontade. para a gente Vou poder aí fazer uma nova apresentação. Nós Pequenos estamos números, chegando- né? Podemos Pequenos fazer isso? números, Pequenos sim, números, claro. rápidos. A gente pode usar um tempo aí como abertura. Sim, Sim, e, sim. Pode colorir E também, o o senhor, convite. eu gostaria muito que o senhor viesse também aí, se aproximando aí do Festival de Inverno, para a gente estar fazendo
trabalhando uma programação. Sim. Como um crítico mesmo, né? Eu posso, da questão inclusive, de trazer músicas. muitos dos meus convidados que Perfeito. são internacionais. Perfeito. Ótimo, Perfeito, perfeito. Estejam Perfeito. todos Posso convidados. trazer o Rodolfo Sim, mais sim. alguém. Enfim. Ótimo. O Rodolfo, cara, ele é um cara que ele é, eu posso dizer, um tenor, no caso? Não, ele é um barítono. A classificação dele é barítono. Meu, ele tem uma entonação de voz incrível. Cara. Não, ele é o maior barítono dramático brasileiro. Ele foi classificado pela Itália como como o maior barítono dramático brasileiro. Ganhou esse prêmio. O Rodolfo tem uma grande qualidade que eu tive a alegria de descobrir, não de descobrir nele, mas de descobrir, porque eu chamava o Rodolfo para fazer um programa de áreas de ópera. Certo. Um belo dia, batendo papo, ele falou, pô, eu gosto daquele vozeirão, eu gosto muito do Dorival Caymmi. E eu falei, eu também adoro Dorival Caymmi. Poxa, então vamos um dia tocar Dorival, Fratello, ele me chama de Fratello, né, irmão? Vamos. Aí eu descobri que ele tem uma característica que eu tenho, que é uma das coisas mais legais, eu acho, que conquistou o público do Toriba Musical. Modestamente falando. Eu toco qualquer coisa. Assim, tem linguagens que eu conheço menos. Sei lá, o pop eu conheço menos. Rock eu conheço menos. Mas assim, faço música brasileira, antiga, faço bossa nova, samba, enfim. E toco música erudita bem pra caramba, modéstia à parte. Toquei com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, por exemplo. Simplesmente, Fiz festival de inverno, Zesp. etc. O Rodolfo. E aí o que acontece? Com essa prática de vivência que eu acabei tendo de acompanhar cantor, de tocar com banda de salsa, banda de samba, de tudo. Porque eu me atirei. Sim. O Rodolfo tem essa mesma característica. Então, eu comecei a chamar o Rodolfo para fazer esses programas loucos, de falar assim, o que a senhora gostaria de ouvir agora? Aí a pessoa falava, Tim Maia. Aí eu olhava para a cara dele, falava, sabe algum Tim Maia aí, amigo? Em público. No ato. Um baile freestyle ali, em vamos dizer cena, aqui, em freestyle cena, ali, em né? cena, Começa aí. E a gente começava. E embora. E aí, então, eu encontrei um parceiro. Sim, importante. Suicida. Sim. Como eu, né? E o senhor, além de maestro, é comendador, né? Eu tô vendo ali, né? Aqui, olha, Essa comenda ganhei. Olha, que bacana. Quando foi? Foi em 2018. 2018? 10 anos depois de acabar o trabalho com as crianças, que acabou em 2008. Eles, acho que se lembraram, não sei. Que importante. E resolveram me dar essa comenda. Associação Brasileira de Liderança. Também não sei se eles começaram a considerar o trabalho que eu estava fazendo com os cantores líricos, que é uma classe abandonada também, cá para nós. Sim. É abandonado mesmo. Eu acho que sim, porque o cantor canta em qualquer lugar, né? Faz isso, faz aquilo. O cantor lírico ele fica meio... Se não tiver a montagem de ópera, né? Ele não tem esse... É diferente, ele sofre. Talvez, eu digo isso com toda modéstia. Não sei, porque não me falaram. Eu penso que eu me deram essa comenda por conta do trabalho com crianças, que foram 10 anos. Foi entre 1998 e 2008. E assim como eu gosto de fazer, começou do zero, eu acho isso divertido, porque eu acho também que é uma maneira, eu até recomendo para todo mundo, em todas as áreas. O Brasil é muito grande e nós somos muito poderosos quando a gente pensa assim. Eu não vou em um lugar onde já exista, porque assim, embora eu possa disputar com sobra, eu não vou disputar, porque para mim, filosoficamente, isso é um vacilo. Eu não sei por que eu tenho que disputar no lugar em que está um cara. Por exemplo, quando começou o projeto no Toriba, quando eu comecei lá em 2011, vinha um cara de vez em quando lá e fazia inclusive do jeito mais antiético possível. Ele vinha antes de eu ir, sabe assim? A gente nunca faz isso no mercado. Uhum. A gente vai, chega pro cara e fala, Sérgio, você toca aqui na tribuna, eu sei que você é o pianista aqui da tribuna, eu queria te dizer que eu também sou pianista. O dia que você ficar resfriado, sim, tá aqui eu estou à disposição. Você me chama. É assim me chama. A gente brinca assim. Então, assim também, por isso que eu fiz. Não fui no Grande Hotel, não fui no Fronteira. Vai num lugar onde você vai arar a terra, vai jogar semente, vai regar a semente, e aí
independente da gente acreditar da religião que a gente tenha, Sim. aquilo fica sendo seu. Parece que o invisível vê assim. E aí dá certo desse jeito. Que bom. Que Então ótimo. eu acho que nós temos que fazer isso em toda a área. Que ótimo. Você está fazendo isso, né? Sim, Fazendo estamos aí. você é diretor da Tribuna e agora você tem um podcast maravilhoso junto Tribuna com o Cast, maravilhoso. Tribuna Cast. Tribuna Cast. Junto com o Thiago. O Thiago é seu convidado. Tiagão, Nós somos- Tiagão é nós somos nosso parceiro aqui Tiagão de vem aqui, trabalho. Tiagão E também tem mais alguém que tem que falar, né? Tem, Que pode ficar nós temos o esquecido. Douglas Fagundes aqui Douglas- também na técnica, a Câmera Fabrício, vira tá pra- todo a mundo câmera lá. vira pra ele. Entendeu? Não Ele tá lá vira. escondido lá, mas Ele o fica Douglas tá escondido. comandando tudo isso aqui. Maestro, Muito obrigado. Muito mais obrigado, uma vez. viu? Obrigado Obrigado mesmo. Também. Muito Esteja honrado convidado de a estar aqui vir. com vocês. Esteja convidado a vir sempre que quiser. Por favor, traga Vou fazer isso. as crianças aqui para a Vou gente trazer poder cada vez um apresentar. grupo diferente. Perfeitamente. Perfeito. Obrigado, maestro. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, maestro. Prazer. Muito obrigado, Prazer, maestro. Thiago. Até mais, galera. Valeu, Tribuneiros. tribuneiros. Um abraço a todos. Um Muito abraço, obrigado. tribuneiros, e até a próxima.